paz do Senhor, amados de Deus, você está no nosso canal, aqui, professor José Márcio, Estudos Teológicos e Reviews. Você está no nosso vídeo de apresentação e nós já queremos, nesse vídeo de apresentação, estar trabalhando a questão dos livros de teologia sistemática que temos aqui na nossa biblioteca. Meus amados, esse canal terá o intuito de levar para você resenha de livros, reviews de livros, unboxing de livros, mas também trazer conteúdo teológico sério e sadio para a sua vida, tá bom? Então já quero pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Então, o que é teologia sistemática? Aqui são os meus livros de teologia sistemática, ou aqui estão os livros de teologia sistemática. E teologia sistemática basicamente é os livros que trabalham os fundamentos da fé cristã, ou seja, as doutrinas da fé cristã, os dogmas da fé cristã. Então, quero mostrar para vocês todos os meus livros, né, do nível básico até o nível avançado. Para iniciar, no nível básico, a declaração de fé da minha igreja, da minha denominação, Assembleia de Deus, trabalha todas as questões ou as principais doutrinas da igreja, como Deus, Sagradas Escrituras, família, batismo no Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo, tá certo? Então, declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você é de uma igreja tradicional, procure a teologia ou a declaração de fé da sua igreja. Nós temos aí para os presbiterianos o catecismo de Westminster, né? Temos outros catecismos, né? E outros credos da igreja aí ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Esse é o da minha igreja. Muito importante você conhecer a doutrina da sua igreja, né? Aqui a primeira teologia sistemática propriamente dita que eu quero mostrar é a teologia sistemática, ou seja, conhecendo as doutrinas cristãs de Meyer Pearman. Meyer Pearman foi um teólogo pentecostal, tá certo? Então aqui está um best-seller, foi vendido mais de 205 mil exemplares. Trabalha toda a questão da teologia cristã com viés pentecostal arminiano. Uma terceira teologia sistemática que eu quero mostrar, uma das melhores que eu tenho, é a Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática do Thyssen. Então esse livro aqui, ele vai trabalhar as doutrinas cristãs, como você pode ver, uma letra muito confortável e também uma folha muito boa. E ele trabalha temas muito importantes, né? Como aqui você viu, o Cristo pré-encarnado, como Jesus era antes de descer e se encarnar aqui na Terra. Então, como você pode ver, o meu está todo riscado de nós lermos e estudarmos essa teologia sistemática aqui. Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática do Thyssen, Harry Thyssen. Uma outra teologia sistemática que eu quero mostrar para vocês, outras duas no nível básico médio, é aqui a teologia sistemática pentecostal. Temos aqui cada doutrina, ou cada doutrina explicada por um teólogo brasileiro diferente, Antônio Gilberto, Claudinei de Andrade, Helena Cabral. Temos aqui o Elinaldo Renovato, nosso companheiro aqui da Assembleia de Deus, Ezequiel Soares, Jeremias de Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. Esqueci de mencionar o excelentíssimo Ciro Sanches Zibord. Essa teologia sistemática aqui, Fundamentos da Fé Cristã, um manual de teologia sistemática ao alcance de todos, James Montgomery Boyce, um dos teólogos presbiterianos, mas ele é carismático, né? Ou seja, ele trabalha a questão dos dons espirituais como que ainda sendo presente aí na história da igreja atual. Vamos adiantar? Quero citar aqui mais duas que eu tenho, respeito demais, muito bom. Loge Theology, teologia sistemática aqui do Felipe Melanchthon, companheiro de Martim Lutero, teólogo que viveu ali no século XVI, morreu em 1540 ou 1560, 1560. Temos outra teologia sistemática que eu tenho, teologia sistemática aqui organizada por Júlio Andrade Ferreira.
trabalhar as doutrinas cristãs, trazendo cada doutrina em um teólogo importante aí na história, né, do século XVII para cá. Temos aqui artigos de Paul Tillich, temos artigo de Oscar Cullmann, artigo de Luiz Berkhoff, João Calvino, Donald Miller, muito bom. Temos aqui também artigo de James Orr e muitos outros teólogos muito bom, viu? Alguns são teólogos liberais, mas tendo cuidado, você com certeza irá se beneficiar dessa teologia sistemática. Não esquecendo que aqui vai ter obra de Albert Einstein e M. Brunner, Calbart e muitos outros, certo? Teologia sistemática contemporânea. Amados, eu quero citar ou apresentar também a teologia sistemática, né, posso assim chamar, as obras de Arminio, Jaco Arminio, que foi conterrâneo ou contemporâneo de Theodor Beza, discípulo de João Calvino, sucessor de João Calvino em Genebra. Então, as obras de Arminio. E para nós nos aprofundarmos mais ainda, temos aqui as Institutas da Religião Cristã, João Calvino, obra essencial para o estudo da teologia soteriológica. As Institutas de Calvino, temos aqui 4 volumes, um para Deus Pai, outro para Deus Filho, outro para o Espírito Santo e outro para a Igreja. As Institutas, é bom para você entender como era, ou como as doutrinas eram organizadas ali pelo século V e século XV e o século XVI depois de Cristo. Amados, 2 obras de teologia sistemática aqui que eu estou nas minhas mãos. A primeira, Charles Finney, avivalista do século XIX. Essa obra aqui, esse teólogo é muito problemático, porque ele tem uma visão um tanto parecida com a semi-pelagiana, né? Inclusive acerca da doutrina da justificação pela fé, que é cara para o protestantismo. E essa obra aqui, Teologia Sistemática, de Luiz Berkhoff, uma obra excepcional, uma das melhores que eu tenho, consulto demais para você entender o calvinismo, os 5 pontos do calvinismo, o pós-tribulacionismo, o amilenismo, o pós-milenismo, para você entender a questão do batismo de infantes, que são tudo dogmas da Igreja Reformada. Você precisa dessa obra de teologia sistemática. Já estamos encerrando, né? Mas ainda tem outras obras para apresentar para vocês. Temos aqui a teologia sistemática de Mirland Erickson, uma das teologias sistemáticas melhores que temos em língua portuguesa, também com viés reformado. Temos a teologia sistemática publicada pela CPAD de Norman Geisler. Norman Geisler, uma teologia sistemática um tanto filosófica também, pré-milenista, tá certo? Pré-milenista histórico. Então ele acredita na questão do milênio, terreno e literal. Então 2 volumes aí, teologia sistemática de Norman Geisler. Temos ainda mais algumas teologias sistemáticas. Quero apresentar uma teologia sistemática com viés mais batista, de teologia sistemática do Strong, volume 1, volume 2, prefácio de Russell Shedd. Russell Shedd, um dos maiores teólogos aí falecido há pouco tempo. Eu tenho ainda mais 3 obras de teologia sistemática. Temos essa daqui, que é uma teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Rodman Williams. Aqui é uma perspectiva um tanto carismática, né? Não é tanto pentecostal clássica, mas mais um pouco carismática do que pentecostal. E temos a teologia sistemática de Roger. Temos aí Charles Roger, uma das melhores teologias sistemáticas que temos. Trabalha todas as questões, porém aqui é uma teologia sistemática mais avançada, tá certo? Então você vai ver nessa teologia sistemática vezes e muitas vezes que ele vai trabalhar a questão do grego, questão do hebraico, questão do latim, vai usar muitas palavras em hebraico, muitas palavras em grego. Então a teologia sistemática do Roger é para aquele teólogo que já está mais familiarizado com as línguas originais.
E a última teologia sistemática que eu quero apresentar é a mais importante do século XXI. Teologia sistemática do nosso querido pastor César Moisés de Carvalho, pastor da Assembleia de Deus, mora em Curitiba, aqui no Brasil, e ele escreve juntamente com a sua filha, Séfora Carvalho, Teologia Sistemático-Carismático, a conexão pneumatológica entre as principais doutrinas da fé cristã. Ou seja, ele vai trabalhar todas as doutrinas da fé cristã, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai trabalhar a doutrina da igreja, a escatologia, vai trabalhar toda a questão do governo da igreja, tudo com viés pentecostal. Ou seja, nós só conseguimos entender todas as doutrinas se pensarmos elas de uma forma pneumatológicas, tá certo? Então, meus amados, aqui são todas as minhas teologias sistemáticas. Tenho algumas outras no meu Kindle, tá certo? Eu tenho a do Wayne Grudem, que é muito boa no Kindle, entre outras. Mas, por hora, quis apresentar somente aquelas que eu tenho de forma física, tá certo? Então, curta, compartilhe e tamo junto em nome de Jesus.